Então, boa noite. Hoje nós vamos começar uma nova matéria que chama Vida de Louvor, né? Nós vamos aprender que a nossa vida ela é um louvor ao Senhor, né? Quando a gente acha que o louvor é só para quem sobe lá no altar e fica cantando, não é, né? O louvor vai muito além de cantar uma canção aos domingos, né? Espera aí que tem alguém querendo entrar. Ah, Maria. Aceitar ela. Então, a Bíblia, ela nos ensina que o homem ele foi criado para o louvor da glória de Deus. Isso está escrito lá na palavra, né? Então, eu, sinceramente, vou falar para vocês, quando eu ouvia isso, eu falava assim, será que Deus me criou para eu ficar só cantando? O dia inteiro só cantando, cantando. Eu nem sei cantar. Gente, isso foi, né, antes, lá atrás. Aí hoje, quando a gente entende o que é o louvor, nós vamos ver mais aqui para frente, que isso aqui faz todo sentido, porque uma vida de louvor é uma vida de obediência ao Senhor. É uma pessoa que vive, que tem os atributos de Deus, nas atitudes dela, no caráter dela. Então, nós somos criados para vivermos a vida de Deus, né? A vida de acordo com o que Ele tem para nós, que é o melhor, né? Então, esse fato de nós termos sido criados para o louvor. Oi, Dê, boa noite, querida, seja bem-vinda. Esse fato de nós ter sido criados para o louvor, né, da glória de Deus, ele se perdeu quando o pecado entrou no mundo, com a queda de Adão. Então, o homem ele ficou impossibilitado de cumprir o propósito dele, que era adorar e louvar ao Senhor. Essa comunhão foi perdida. Mas com a morte e a ressurreição de Jesus, o louvor e a adoração, eles foram restaurados. Então, o que nós podemos... o homem, ele nasceu de novo, né? A vida espiritual do homem, ela renasceu após a morte e a ressurreição de Jesus. Então, que nós podemos entender já de início? Que tudo que era o que o homem tinha lá no início, lá antes da queda, com a morte de Jesus e a ressurreição, isso nos foi restaurado. Então, nós podemos andar no plano original de Deus para a nossa vida. Deixa eu acertar a banana aqui. Então, aí nós vamos agora conhecer, sim, umas verdades bíblicas sobre essa condição, né, a qual nós nascemos para ela. Vamos ver primeiro João 4:23, que fala assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, isso aqui né, João já estava, ele nos ensina que o Senhor procura quem o adorará em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Então, se a gente não tem uma vida de obediência ao que Deus tem para nós, ao que o nosso Pai tem para nós não seremos verdadeiros adoradores. Nós só seremos quando nós formos obedientes ao que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos ver isso mais para frente. Aí tem umas palavras que eu não sei pronunciar, tá? Vocês vão me desculpar, mas eu faltei na aula aqui eu acho que isso é no Antigo Testamento, isso é em hebraico, né? Hebraico. Então, eu faltei lá no céu na aula de hebraico, não sei falar, mas eu vou escrever aqui para a gente. Ó, essa palavra aí, eu não sei se é halal aí, vocês. Halal? Então, a Rê está falando aí. Halal.
Alau? Então, essa palavrinha aí, ela está escrita lá no Antigo Testamento como louvor. E essa palavrinha aí quer dizer brilhar, louvar, vangloriar, gabar, considerado louvável. Então, assim, tem outra palavra também que eu vou escrever aqui para vocês. Tem essa outra aí, ó. Vadá? Vandá? Vadá? Então, quer dizer agradecer, louvar, glorificar. É uma expressão de agradecimento. Esses são, e tem outra aqui que eu vou escrever para nós também. É. E, e tem essa. Que, acho que eu escrevi certo, escrevi. Que quer dizer hinos, louvor público, músicas de louvor. Então, olha só, e tem mais palavras. Todas essas foram usadas no Antigo Testamento e queriam dizer, estavam falando sobre louvor. Essa que eu digitei por último aí, ó, toda, deve ser, né, Rê? Quer dizer ação de graças, louvor. Agora a última do Antigo Testamento. Essa aí, eu creio que é Zamar, ela quer dizer cantar, cantar louvores, fazer música. Então, a gente vê que lá no Antigo Testamento já significa. Gente, a minha postinha está soltando. Lá no Antigo Testamento, o louvor, a palavra louvor já tinha muitos significados. Não era só cantar a música. Tinha muita coisa incluída. Aí vem a palavra louvor usada no Novo Testamento, que é ainos, que quer dizer narrativa, narração, provérbios, discurso. E aí, Nel, que quer dizer louvor, exaltar, cantar louvores em honra a Deus. Então, aqui a gente vê o seguinte, que o louvor, ele não restringiu só a música, ele restringiu a outras partes, né, a outras áreas da nossa vida, num contexto geral, e eu achei interessante que ele fala até de discurso aqui, né, um dos significados é discurso, porque não é só o que a gente canta, é o que a gente fala, é o que sai da nossa boca. Uma vida de louvor, a pessoa que tem uma vida de louvor, da boca dela sai bênçãos, sai assim, maravilhas, sai Jesus, sai a palavra do Senhor. Ai, hoje eu segurei para não estressar. Eu acho que até estressei um pouquinho, mas eu não falei nada. Eu vou deixar para falar um outro dia. Eu saí lá do Pilates, uma amiga minha tinha mandado mensagem falando o seguinte, que ela viu uma mulher falando que o mês de fevereiro foi o pior mês do comércio. Que quem sobreviveu ao mês de fevereiro sobrevive a todos os meses, vai sobreviver a tudo agora. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu não ouvi isso, não. Aí eu fiquei calada. Aí depois ela falou uma outra coisa lá. Aí eu fiquei, na minha mente, comigo, eu falei, gente, isso não faz diferença para mim o que uma pessoa vai falar. O que as pessoas querem é causar medo, é causar pânico, sabe? É vir com uma informação que é de contra o que Deus tem para nós. Aí eu estou preparando meu espírito para eu falar para ela de forma mansa, porque eu fiquei irritada na hora, para ela entender o seguinte: não interessa o que os economistas falam, não interessa a previsão, porque todo mês alguém solta isso. Esse foi o pior mês do comércio. Toda vez é isso. E aí a gente tem que entender o seguinte: o que a gente está falando? Então, essa amiga minha, hoje, aí depois ela mandou mensagem falando sobre negócio de base militar, base da China na Bahia. Eu falei, e daí? E se explodir? A gente está com Jesus, minha filha, esquenta a cabeça com isso não. Aí nisso eu falei, mansa, eu já estava calma, que foi no final do dia. Aí eu falei com ela sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre o que Jesus fala, sobre que eu fico com o que a Bíblia fala, eu fico com as verdades de Deus sobre mim, eu não ligo com isso. Eu falei com ela, inclusive eu estou com saudade de casa. Eu acho que ela não entendeu saudade de casa, né?
Amanhã eu explico. Que saudade de casa é essa? Tô com saudade do papai, tô com saudade de casa. Então, assim, aí hoje da boca dela só saiu tragédia. Aí agora, antes da reunião, ela mandou outra mensagem se eu estava bem hoje, porque a cabeça dela hoje não ficou boa, que não sei o quê. Aí eu só falei com ela assim, eu estou ótima, trabalhei hoje de manhã, depois fiquei com o marido Arda, cozinhei com o marido, fizemos café da manhã, fizemos almoço juntas, depois eu trabalhei, depois eu fui para o quarto, eu fui estudar, eu fui orar, fui meditar, fui cantar louvores, e agora eu vou dar aula. Estou ótima. Aí ela não falou mais nada. Mas amanhã eu vou chamar ele e falar, querida, não pode sair água doce e água salgada. Se, não dá. Da mesma boca não pode sair. Então, é interessante que ele fala de narrativa, de discurso. Então, o que é que a gente está falando, o que é que a gente está ouvindo, o que é que a gente está declarando sobre a vida das pessoas, né? Isso o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, está glorificando a Deus ou não? Então, vamos dar sequência aqui. Aí tem uns versículos muito interessantes que falam sobre a vida de louvor, que é Efésios 1:12. Fala assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, somos nós, né? Nós somos assim, estamos aqui, que nós esperamos em Cristo, nós estamos aqui para o louvor do Senhor, para o louvor da glória dele. Sabe? Eu sempre digo assim, que as pessoas olharem para nós e ver Cristo, e ver a glória, e ver Deus em nós, né? Ver a trindade toda, de preferência, né? Outro versículo é 1 Coríntios 4:5, que fala assim, portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Gente, nós vamos receber um louvor, né, lá no tribunal de Cristo. Nós vamos receber. Né? Eu não vou, não sei qual será esse louvor, mas nós vamos receber. Eu creio que seremos honrados pela nossa vida aqui. Porque o Senhor, ele honra quem honra ele. Eu sempre vejo assim, sabe, pessoas honrando o Senhor assim, e logo em seguida elas sendo honradas. E eu nem falo de bens materiais, não, sabe? Eu falo daquela honra, assim, do cuidado de Deus, do amor de Deus, assim, da pessoa ser revestida do poder de Deus. Outro versículo é Filipenses 4:8, que fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Gente, tudo que é bom, tudo aqui é louvável. Então, se a gente ocupa o nosso pensamento com essas coisas que fala aqui em Filipenses, nós vamos conseguir, nós vamos ter uma vida de louvor, né? Tem uma frase aqui, tem uma frase aqui na apostila que fala assim: viva uma vida de elogio, uma vida para elogiar a Deus. Na hora que eu ouvi isso, eu falei assim: como assim viver uma vida de elogio, uma vida para elogiar a Deus? Gente, quando você vive, aí eu fui entendendo, quando você vive uma vida de obediência, fazendo aquilo que o Senhor propôs no seu coração, aquilo que é feito segundo a vontade de Deus, você é elogiado, mas esse elogio
ele elogia quem está sobre você, que é Deus. É um elogio para Deus, porque a pessoa vai te elogiar, mas com aquela certeza, e a gente vai deixar claro, de que é Deus que está fazendo. Quando uma pessoa cura, impõe as mãos e cura o outro ali, né? E o Senhor usa aquela pessoa para curar, você vê as pessoas dando glória a Deus. Quando é uma pessoa de Deus, né? Que é o Senhor que está fazendo aquilo ali. Então é isso, se a gente viver uma vida que é uma vida de elogio, mas uma vida de elogio segundo o que Deus tem para nós, né? Segundo o que é a vontade do Senhor. Essa vida vai elogiar a Deus, vai trazer as pessoas para mais perto de Deus. Elas vão olhar para nós e falar assim: nossa, que bacana, eu queria ter uma vida assim, eu queria ser assim, eu queria conviver com uma pessoa assim, né? É... Tem uma pergunta assim: o que pensamos quando ouvimos a palavra louvor? A gente pensa assim, bom, a gente pensava, né? Agora não é mais, mas a gente pensava assim, quando a gente for ensinar para as pessoas, a gente fala isso, mosquito aqui. Que a gente pensa assim, que é o momento de um culto na igreja, um grupo de música, então cânticos que anima e eleva o coração lá, as pessoas se emocionam, né? De uma igreja local. Só que nós devemos entender que o significado de louvor não está limitado à música, como muitos pensam. Ela é apenas uma parte do que nós somos chamados a viver. E um outro detalhe que nós precisamos entender é que a responsabilidade de viver uma vida de louvor é de todo filho de Deus, como fala lá em Efésios 1:12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, a responsabilidade é nossa de viver uma vida de louvor ou não, né? Nós escolhemos. Lá em Isaías 43 também fala sobre celebrar, né, o louvor. Eu vou ler Isaías 43, do 18 ao 21. Fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, né, isso aqui, Isaías, a gente sabe que é um livro profético, ele estava profetizando e falando que tudo aquilo que o Senhor ia fazer para aquele povo, as pessoas celebrariam, né, o louvor, dariam louvor ao Senhor por aquilo. Tem um outro versículo em Isaías 61:3 que fala que Deus os vestiu para o louvor. Eu vou ler aqui, ó. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É muito legal isso aqui, porque ele fala que em vez de espírito angustiado, ele ia colocar vestes de louvor. Porque, gente, se você estiver angustiado, se você estiver triste, se você estiver assim, começa a ouvir um louvor, aí é música mesmo, tá? É um louvor mesmo. E começa a cantar, daqui a pouco você está dançando, daqui a pouco você já não lembra de mais nada, você já está pensando em outro, você já está lá no céu. É uma coisa incrível o que o louvor faz na gente, sabe, no nosso coração. Como nós já vimos lá em Efésios 1:12, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Para a gente exibir, gente, a vida dele em nós. Porque quando você está exibindo,
Não tem como. Quem olhar vai ver. Quando a gente está exibindo alguma coisa, todo mundo que passa não olha, não chama atenção. É isso. É para a gente exibir a vida dele em nós. Tá? E uma outra coisa que nós somos é que todos nós somos ministros de louvor. Às vezes a gente não canta bonito, a gente não tem a voz bonita, a gente erra as letras, falam por mim, tá? A gente faz uma confusão, mas nós somos ministros de louvor. O que é o ministro de louvor? Entregar o louvor, a nossa vida, ser uma adoração a Deus. Então, todos nós somos, tá? A gente não precisa cantar lá, estragar a música do povo no domingo. Eu sou uma que, se eu for lá, vou estragar. As pessoas vão ficar, que é isso? Que esse menino tá aí, gente, trabalhando? Mas o louvor, ele sai do nosso coração, né? É o que é a nossa vida para ele. Por isso que nós todos somos ministros de louvor para o Senhor, né? A aliança, um detalhe, a gente viu, acredito que a gente viu lá na matéria Aliança de Sangue, que na aliança edêmica que foi instituída a aliança de adoração. Né? Foi lá no Éden que nós somos criados para adoração. E depois, né, a gente sabe da queda e agora nós somos instituídos. Eu vou ler aqui uma coisa que está na apostila. O louvor é a voz de algo que começa dentro de nós. Somos o louvor da glória do Pai e podemos render-lhe louvores, porque antes somos adoradores. Então, nós somos adoradores. Então, dentro de nós surgem louvores, adoração. A Rê é bastante experiente com isso, né? Que ela entrega, o Senhor entrega para ela, surge dela. Mas pode surgir em todos. A gente pode estar no momento ali com o Senhor, de entrega total, e surgir louvores, canções de dentro de nós, palavras, frases para o Senhor em forma de canção, tá? A gente pode viver essa experiência. E eu declaro que todos nós vamos viver essa experiência. Libera essa unção sobre nós aí, o Senhor libera essa unção sobre nós, para que nós venhamos a ter essa experiência sobrenatural da gente estar adorando e sair canções, sair palavras de adoração de nós, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essa aliança de adoração que surgiu lá no Éden, né? A palavra adorar, ela significa prostrar-se, reverenciar. Curvar significa ter comunhão, como também viver submisso à vontade suprema do Pai. Essa aliança de adoração, ela consiste na comunhão que Deus estabelece com o homem através do seu espírito. Então, o que acontece aqui? Quando a gente está, o nosso espírito, ele está conectado com o Espírito Santo ali, que a gente está naquele... O Senhor libera. Entendeu? Essa aliança, essa adoração que é feita entre o meu espírito e o Espírito Santo, ela libera louvores, libera cânticos. Ela pode, né, liberar. Porque lá em Marcos, fala que nós somos chamados para estarmos com Deus. Marcos 3, do 13 ao 14, fala assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então, nós somos chamados para estar com ele. E outro ponto, lá em 1 Coríntios 1:9, fala que nós somos chamados para a comunhão, para a intimidade. Quer ver? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós somos chamados a ter essa comunhão, a ter essa entrega com o Senhor.
a gente não deve ter só informação sobre Deus, sabe? Só ficar ouvindo, tendo informação. Nós precisamos ter intimidade com Ele, a gente precisa conhecer Deus. E eu vou dar não é um testemunho, é contar aqui um pouquinho, que o Senhor está me levando a isso. O Espírito Santo me levou a ficar mais com Deus, a querer mais, a ficar mais, sabe? A querer conhecer a Deus mais a fundo, a querer conhecer mais Jesus. E uma coisa que eu tenho feito toda noite, quando eu vou dormir, eu peço ao Senhor, eu falo com o meu espírito para ele ir para o céu, que eu quero conhecer o céu, eu quero ficar com Jesus. Enquanto o meu espírito não dorme, vá ao céu enquanto eu durmo. E depois disso, gente, eu tenho tido noites de sonos tão tranquilas. Eu tive sonhos que eu fui procurar lá o significado, sonhos em relação a ministério, as coisas, né? Sonhos proféticos, né? Assim que fala. E assim, sábado, eu estava na festa de 15 anos da minha prima, filha do meu primo, que a gente ficou lá na roça lá do pai dele. Ai, a festa, gente, que festa maravilhosa, linda, linda, linda. Nossa, um escândalo de festa. Aí era tipo umas quase 2 da manhã, e eu já tava lá, minha família lá, a gente brincando, rindo e tal. Eu simplesmente levantei e fui lá para fora, porque foi num sítio, num salão de festa, que é um sítio. Tinha um jardim lá fora, assim, uma coisa linda. Gente, eu fiquei lá naquele jardim orando em línguas, eu não sei quanto tempo. Até que alguém foi lá e me chamou, porque a gente estava indo embora, porque já eram 3 da manhã, né? Já era hora de ir embora. Eu não ia dormir lá, porque eu não levei roupa. O pessoal, muita gente dormiu lá. Né? E aí, gente, eu senti vontade de sair e ficar sozinha com ele, orando em línguas. Eu declarei palavras. Então, assim, era isso. Eu sempre desejei isso, sabe? Não importa o lugar que eu estivesse, eu queria estar sempre ali, sentindo a presença, estar com ele, ter esse... Como é que eu explico? Ter essa vontade de ficar com ele sem ser obrigação, sem ser forçado. Gente, tinha bebida assim, não tinha álcool, né? Tinha as bebidas, pessoal fazendo drink sem álcool, e tudo enquanto é coisa que vocês pensarem de comer lá, e eu não queria nada daquilo. Eu queria ficar, fome de Deus, isso aí. Eu queria ficar lá, aí eu fiquei, orei, mas eu já estava orando quando eu estava lá sentada perto da minha família, eu já estava orando. Sabe? Então, assim, eu quis muito isso na minha vida. Porque se eu for olhar minhas obrigações, tudo que a minha cabeça pensa, tudo que eu quero fazer, eu não vou parar para ficar com ele e não vou. Vai ser uma vida assim, de automático, de fazer e não ficar com ele. Aí no domingo, eu fiquei com Jesus o dia inteiro. Eu só ouvi louvores e ministração, e li um livro sobre unção. Eu não fiz nada. A minha amiga tinha me chamado para sair e eu tinha falado que há muito tempo atrás ela está marcando esse compromisso. Aí ontem ela virou e falou assim: ai, Deus, não estou assim, com vontade de sair, não sabe ela que eu já tinha orado falando que eu não queria ir. Mas aí eu fiquei calada. Eu falei, não tem problema não. Se você não está bem, não está querendo ir, está com energia, não vai gastar energia com isso não, menina. Outro dia a gente vai, fica tranquila. Eu estou aqui de ressaca de sono, né? Porque a gente não bebeu, mas fui dormir de madrugada, né? Aí ela, então tá bom, gente. Eu fiquei tão feliz, porque eu queria ontem ficar quietinha ali, recebendo do céu, sabe? Conhecendo ali, ficando, pensando nas coisas do céu, sabe? Então, é isso. Hoje eu entendo essa questão da comunhão,
que nós somos chamados para isso. E quando a gente faz isso, a nossa vida, as outras coisas, elas fluem de uma maneira inexplicável. Como que o meu trabalho rende? Como que eu consigo fazer? Eu olho os negócios, já está tudo pronto. Aí eu falo assim, não, mas foi tão rápido, já está pronto. E é porque eu aprendi que se você gasta tempo com o Senhor, com as coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas coisas. O seu tempo vai ser remido, você vai ficar com Ele e vai sobrar tempo para as outras coisas tranquilamente, né? Deixa eu dar sequência aqui. Aqui fala sobre a criação, né? E quando Deus criou o homem, a gente vai dar uma pincelada que a gente já estudou muito sobre a criação. Quando Deus criou o homem, foi estabelecida a comunhão, né? Isso que a gente está falando. Eles conversavam, né? O Senhor descia para conversar com Adão, ali, bonitinho. O homem, ele foi criado para o domínio, para o governo, para ter autoridade e para exercer todo esse potencial vivendo submisso ao governo e à autoridade suprema de Deus. Desse modo, inspirado por Deus, manifestando na terra tudo que Deus compartilhou em seu espírito, o homem viveria uma vida de louvor. O que é isso aqui tá, que eu entendi? Se o homem tivesse se mantido isso aqui que ele foi criado, ele ia viver uma vida de louvor a Deus, né? Ele tinha uma vida de obediência ao Senhor. Ele ia viver segundo a vontade de Deus. Era uma vida de elogio a Deus. Isso a gente vê lá em Gênesis 1:6, né? Que o homem ele era uma réplica segundo a própria espécie de Deus, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E lá em Gênesis, a palavra Deus lá em Gênesis significa governo, domínio e autoridade. Então, o homem, ele tinha. Hoje nós temos, né? Mas a gente está falando antes. O homem que não conhece ao Senhor, ele perdeu isso aqui. Os filhos hoje têm, mas os filhos que conhecem a realidade também, né? Os que não conhecem também, não sabem quem são, não exercem isso aqui. O homem, lá em Salmos 8, 4 e 6, fala que o homem foi coroado de glória e honra. Uma coisa assim que eu entendi é que a forma de Deus governar, ele é compartilhar o poder dele. Ele agir, né, o poder dele para que os seres humanos agissem e refletissem a sua glória. Porque, gente, todo o poder de Deus, tudo lá que Deus, né, todo o poder que operou em Jesus, ele está sobre nós. E esse poder de Jesus veio de onde? De Deus, né? Veio de lá de cima. Então, ele compartilha esse poder para que nós, seres humanos, né, recriados, nós possamos refletir a glória dele aqui na Terra. Outra coisa que fala aqui é que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele soprou no homem algo dele mesmo, né? Ele soprou, ele saiu da boca dele o fôlego de vida. Então, nós recebemos a vida dele. Né? É uma coisa muito... e isso quer dizer, Deus ele compartilhou atributos dele com o homem quando ele fez isso. Aí, para a gente ver mais um pouquinho, a gente ainda está na parte da aliança de adoração, tá? Uma coisa que a gente pode entender o seguinte: o homem, ele é o espírito realizador em uma forma peculiar, que é no corpo e na alma dele, ele realiza o que Deus tem para ele, né? O que Deus criou ele para fazer. Porque para mim o que funciona é assim: Deus inspira o homem
e o homem vai realizando essas ações inspiradas por Deus. Aí assim vai gerando, assim é gerada a aliança de adoração, que ela significa Deus inspira o homem, aí o homem vive essa vida de inspiração, que aí gera a adoração. E gera essa adoração é a nossa vida de louvor, é a nossa vida de entrega ao Senhor, glorificando Ele. Deixa eu ver se dá para terminar, acho que dá. Essa aliança, quando ela foi quebrada, foi lá em Gênesis 3:5, né? A gente sabe lá quando foi quando a Eva decidiu comer lá do fruto. Aí lá em Isaías 14, 13 e 14 fala que Satanás queria gerar no homem o mesmo sentido que perverteu seu coração e que o fez ser expulso dos céus. Então, ele fez questão, né, de ir lá e quebrar essa aliança de adoração, essa vida de louvor, porque ele queria que o homem tivesse o mesmo sentimento, né, que ele teve quando ele, né, sofreu a queda. Em Gênesis 3:9 fala que o homem perdeu sua posição original quando decidiu pecar. Ele passou o domínio, o governo e a autoridade que havia recebido de Deus para as mãos do diabo. Ele fez isso. Aí, com a perda da posição de governo, o homem deturpou o propósito da criação, o homem conheceu o mal, travou. Para mim tá travado já faz uns 5 minutos já. Sério? Para mim tá normal. Então, mim tá então aqui tá armando tempo, acho que de chuva. normal. Tá normal. Então para mim faz uns 5 minutos que eu tô tentando. Falei, não, tá conectado, Ai, meu não Deus. tô ouvindo nada. Aqui tá tranquilo. Então tá bom, pode continuar, tá gravado, depois eu ouço. Tá bom, então. Aí, com a perda da posição de governo, o homem deturpou o propósito da criação. O homem conheceu o mal, e o mal é a inversão de valores. Então, nós vamos entender assim, quem não vive essa vida de louvor está vivendo uma vida de inversão de valores, né? O homem deixou de receber inspiração divina e Deus deixou de receber adoração quando aconteceu a queda, né? A adoração legítima, genuína, acabou. Deus não recebia mais, nem o homem conseguia fazer, né? O homem teve seus valores invertidos, passou a viver uma vida baseada na alma e nos desejos do seu corpo. Consequentemente, ele não pôde mais viver uma vida de louvor para o qual foi chamado, a fim de manifestar e exibir a própria vida de Deus em suas ações. O louvor, que é a voz da adoração, não pôde mais ser ouvido. Isso aconteceu lá na queda, né? Aí o resultado do pecado foi o homem sem inspiração, Deus sem adoração. Consequência da quebra da aliança, adoração imperfeita, louvor imperfeito. Aí, sem inspiração divina no espírito do homem, a adoração ela foi pervertida. Aí, eu preciso ler isso aqui para nós, depois eu vou explicar. Eu quero ler Romanos 1, do 20 ao 25, na versão Passion, tá? Para nós. Porque resumindo assim, o que isso fala? O que era para estar sob o domínio do homem passou a ser objeto da sua adoração. Gente, quando eu vi isso aqui, parece que o céu rasgou. O que era para a gente, que era para o ser humano dominar, o ser humano começou a adorar. Quantas adorações a gente não vê?
as pessoas adorando artistas, ai, o dinheiro, casas, carros, as pessoas adoram coisas. E isso era só para estar sob o nosso domínio. Só. A gente não é para adorar, isso não foi feito para adorar. Quer ver? Eu vou ler aqui Romanos 1, do 20 ao 25, olha. Ah, Jesus, saiu, gente, da tradução. Espera aí que eu preciso da tradução. O negócio estava aqui. Só um minutinho. Deixa eu traduzir. A oposição à verdade não pode ser desculpada com base na ignorância. Porque desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis da natureza de Deus foram tornadas visíveis, como seu eterno poder e transcendência. Ele tornou os seus maravilhosos atributos facilmente perceptíveis, pois ver o visível nos faz compreender o invisível. Portanto, isso não deixa desculpa a ninguém. Ao longo da história da humanidade, as impressões digitais de Deus estiveram presentes. Contudo, eles se recusaram a honrá-lo como Deus ou mesmo a agradecer por sua bondade. Em vez disso, alimentaram pensamentos corruptos e insensatos sobre a natureza de Deus. Isso os deixou apenas com corações desviados, mergulhados em trevas morais. Embora alegassem ser superinteligentes, na verdade eram tolos superficiais. Pois somente um tolo trocaria o esplendor imortal do Deus para adorar a imagem efêmera de outros seres humanos. Ídolos feitos à semelhança de pessoas, animais, pássaros e até mesmo répteis rastejantes. Por isso, Deus retirou a sua mão, que os restringia, e lhes deu plena expressão das suas paixões pecaminosas e vergonhosas. Entregaram-se à depravação moral, desonrando seus corpos com perversões sexuais entre si. Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas criadas por Deus, em vez do Deus que criou todas as coisas. Glória e louvor a Ele pela eternidade das eternidades. Amém. Então, eu fiz questão de ler aqui na Passion, que eu acho mais bonitinha, porque isso foi uma coisa que aconteceu com a queda do homem, com o pecado, com tudo que a gente vê, a deturpação. Né? Então, passou não ter. As pessoas adoram coisas hoje, e não o Criador, né, das coisas. Aí a gente vê coisas, passagem na Bíblia que fala que o diabo passou a ser o Deus desse século, o homem foi desligado da vida, o homem sem Deus recebeu o diabo como pai, né? Só que, atualmente, o governo do diabo não está sendo exercido sobre toda a raça humana. Porque antes de Jesus, antes de conhecer Jesus, a gente andava sob o domínio dele. Hoje não. Hoje os filhos, né? Hoje os filhos são livres dele, os filhos dominam. Então ele já não está mais sob o domínio de toda a raça humana, desde que Jesus cumpriu o sacrifício na cruz, né? Então a gente pode, hoje nós podemos andar nas obras que Deus preparou. Hoje nós podemos andar segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós somos livres para isso, né? E uma coisa que fala lá em Colossenses e em João também, é que o príncipe desse mundo já está julgado. Ele foi o príncipe, né? Ele era, né? Aí Jesus foi lá e resolveu o problema dele. Resolveu o problema e ele já está julgado, ele já é um derrotado.
Jesus, ele já triunfou sobre os principados e potestades. Isso está lá em Colossenses 2, que fala. Então, ele já venceu. Aí, o que a gente pode ver? Deixa eu ver se vai dar para terminar. Vai. O último Adão, que é o rei. Quem foi o último Adão? Jesus, que foi o restabelecimento da aliança de adoração em Cristo. O primeiro Adão falhou para com Deus, mas o último Adão, que foi Jesus, ele veio para restaurar o homem como imagem e semelhança do Pai. Lá em 1 Coríntios 15 fala sobre isso. Então, assim, Cristo, ele restaurou a comunhão com o Pai. Portanto, deixa eu permitir alguém aqui. Samuel. Cristo, ele restaurou a comunhão com o Pai, portanto, nós voltamos a receber a inspiração da vida em nós. Essa aliança de adoração, ela foi restaurada também, ela foi restabelecida. E hoje nós podemos viver uma vida de louvor, uma vida que é para a glória do Senhor, uma vida que louva o Senhor, tá? Hoje nós sabemos que Cristo vive em nós, né? Lá em Gálatas 2 fala sobre isso, ó. 2, 19 e 20 fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a gente não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós, né? Nós não vivemos mais para nós. Isso é importante a gente saber. Nós vivemos para Deus, para seu louvor, sua glória. Nós vivemos para a vontade dele. E hoje nós podemos adorar, né? Porque adoração significa prostrar-se, reverenciar, prestar culto, curvar-se, reconhecer, que se submete a Deus. Você precisa reconhecer que você precisa se submeter a Deus, né? Então, essa adoração genuína é o próprio espírito do homem submisso ao Espírito de Deus. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, o nosso espírito está submisso ao Espírito de Deus. E nós podemos viver essa vida de adoração genuína, tá? Não tem mais pecado que nos separe de Deus. Agora nós somos filhos, a comunhão foi restaurada. Então a gente precisa entender o seguinte, que se a gente errou, se a gente cometer um ato de pecado, a gente vai se arrepender, a gente vai pedir perdão, mas isso não pode nos separar, nos afastar de Deus. Pelo contrário, isso tem que nos aproximar. Se eu errei, quanto mais erro eu cometer, mais próximo do Senhor eu tenho que ficar. Porque e vai chegar um ponto que a proximidade é tanta que você nem se te colocarem uma arma na sua cabeça, você vai conseguir fazer coisas que não glorificam o Senhor, coisas que vão contra a vontade do Senhor, porque você passa a ser um só com Ele, quando você vive uma vida de adoração. Eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre o relacionamento do homem com Deus, porque é grande. Aí, eu acho que... Deixa só eu ver aqui um pouquinho, que faltam só 2 minutos para as 9. Deixa eu ler aqui. Nós vamos aprender... Gente, meu cabelo está caindo, está voando aqui, coisa chata. Antes dessa restauração da comunhão, Deus não podia habitar dentro do homem. Hoje ele pode. Deus queria oferecer o seu perdão para que a adoração e a comunhão fossem restabelecidas. A gente vê que desde Adão foram vindo, né? A gente vê assim,
Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Desde Adão, né, da queda do homem, o Senhor foi colocando pessoas, até que veio Jesus com o sacrifício perfeito, né? Para ele conseguir restabelecer essa comunhão. Então, hoje, nós entendemos o seguinte: não vivemos mais na lei, vivemos na nova aliança, e hoje a nossa vida é uma vida de adoração, é uma vida de louvor, de acordo com o que nós falamos, com o que nós pensamos, com o que nós cantamos, com a vida que nós levamos. A gente pode. A vida que nós levamos é uma vida para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor. Essa é uma vida de louvor, uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida de obediência a Ele. Então, eu vou encerrar por aqui a primeira parte da matéria. Aí, na semana que vem, a gente fala sobre as outras coisas lá. Nós vamos aprender sobre tabernáculos e tal, e assim seguimos. Vou passar a palavra agora para a Rita. Bom, muita coisa eu devia ter anotado. Vou ter que falar, é muita coisa. Vou começar dizendo que quando eu dirigia louvor, eu ficava muito incomodada quando as palavras que eram ditas no louvor, elas não devolviam para Deus quem Deus é. E aí, um dia eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, por que tem música que para mim não é louvor? É como se eu cantasse, o negócio não saísse da terra, né? E aí, o Senhor pôs no meu coração, louvor ao meu nome, devolve para mim quem eu sou. Então, se nós olharmos os salmos, todos os salmos de Davi falam quem é Deus. Então, ele podia pegar a harpa ou o instrumento que fosse e cantar os salmos, porque ele verdadeiramente ele adorava. Porque ele declarava quem Deus é. Então, louvor significa você devolver para Deus quem Deus é. E aí, como é vida de louvor, então até os nossos pensamentos e as motivações do nosso coração têm que serem devolvidos para Deus, mostrando quem Ele é. Não é fácil, gente. Não é uma coisa que é basiquinha. Porque o que sai para fora nem sempre foi gerado numa motivação correta. Concorda? Às vezes a gente faz o certo do lado de fora, que vai louvar ao Senhor pela outra pessoa que recebeu, vamos falar desse jeito, né? Se é um ato de bondade, a outra pessoa, ela vai achar que aquele ato está louvando a Deus, certo? Mas se a motivação do coração não for essa, ela não é uma vida de louvor. Então, a vida de louvor, ela começa lá na intimidade. Ela começa dentro do nosso coração, que eu acredito que seja, vou falar por mim, é a minha maior luta. Porque se aquilo que me motivou a fazer o que eu estou fazendo, mesmo que seja uma coisa que é bênção, ela não está alinhada com o que está no coração de Deus, não foi um ato de louvor a Deus. Para a pessoa pode ser, mas no meu íntimo eu sei que não foi. A outra coisa que eu acho muito importante a gente saber é que a palavra adoração, a primeira vez que ela aparece, porque a Bíblia explica a Bíblia, é quando Abraão vai sacrificar o seu filho. Então não tem nada a ver com abrir a boca e cantar. Tem a ver com submissão, adoração e prostrar-se. Daí, eu amo um louvor de 1900 e bolinha, e assim, tem muita coisa que eu lembro através do louvor, eu vou ler aqui, é o Salmo 95, e ele diz assim, isso é louvor ao Senhor. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nosso povo do seu pasto
e ovelhas da sua mão. Então, o que significa essa vida de louvor? Adorar, prostrar e ajoelhar diante daquele que é o nosso Deus, que é o nosso pastor e nós ovelhas o seu pasto. Então, a vida de adoração, uma vida de louvor, ela vai expressar aquilo que o Senhor fez por nós. Então, uma vida de louvor, ela vai gerar perdão, porque nós somos perdoados. Ela vai gerar amor, porque nós fomos amados primeiro. Ela vai gerar gratidão, por causa do que Jesus fez por nós. Então, uma vida de louvor, ela vai devolver para Deus os atributos que são devidos a Ele. Essa é uma vida de louvor. A Denise estava falando uma coisa e eu estou trazendo isso para as crianças, daí eu já fui me empolgando já. Travou da rima. Travou só para mim ou para vocês também? Para mim também. Para mim também travou. Ai, a Rita. Eu estou falando sobre o reino, o que é viver o reino na terra com as. E quando Deus deu acho que Deus devia chegar para ele e falar assim: ó, no meu reino funciona assim. Faz desse jeito que vai dar tudo certo. Porque Deus tinha dado tudo para Adão. Tinha dado autoridade, governo, domínio, tinha dado tudo. A única coisa que Adão precisava fazer era acolher a instrução de Deus, submeter. E foi exatamente onde ele não quis, porque daí o orgulho fez ele comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a palavra, né, ela fala que nós somos criados para a glória de Deus e fala assim, que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, né? E há muito tempo eu falava para Jesus, não entendi nada, que significa imagem, que significa semelhança. Assim, eu questionei Deus durante muito tempo o que que era essa imagem e semelhança. Vou dizer o que eu creio que seja, tá bom? Porque o Senhor fala que todos os homens, que o homem, ele perdeu a imagem de Deus e foi destituído da sua glória. Né? Fala lá em Romanos, que nós somos destituídos da glória de Deus. Todos os homens pecaram, foram destituídos da glória de Deus. E o Senhor fala que nós deixamos de ter a imagem de Deus. Né? A semelhança não. Por quê? Porque Deus criou o homem para ser eterno. E ele não tirou a eternidade do homem, só que a eternidade do homem foi para o inferno. Ela migrou. Ela migrou da presença de Deus para longe da presença de Deus. Então, eu acredito que a semelhança permaneceu a mesma. Porque o homem, ele foi criado para viver eternamente e Deus não tirou esse eterno dele. Mas a imagem é que não tinha morte. O homem era envolvido com a glória de Deus. Ele não tinha o corte da presença de Deus. A imagem, ele era para ele refletir quem Deus é, então ser motivo de louvor a Deus, e ele perdeu isso. Por quê? Porque ele perdeu a imagem de Deus. Ele passou a olhar para o seu próprio umbigo. Ele deixou de olhar para Deus e deixou de receber de Deus porque o fôlego de vida murchou. É igualzinho quando eu fiz com as crianças lá, que era ao vivo, né? Não era online, era ao vivo. Eu assoprei uma bexiga, coloquei no coração de Adão, que era o fôlego de vida, e a hora que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, acabou, murchou. O Adão era o mesmo. Ele era o mesmo, ninguém enxergava, mas dentro dele acabou o fôlego de vida. Aquilo que regia a vida do Adão, que vinha de Deus, acabou. Ele passou a viver de acordo com o seu conhecimento, o seu entendimento dentro de um coração deturpado. Então, a vida de louvor foi-se. Né? E em Abraão, isso é muito explícito, porque quando ele fala, nós iremos e adoraremos e voltaremos,
sendo que a palavra que ele tinha recebido era para ele matar o filho, e ele não descarta o Isaac dessa frase, ele fala, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Significa que ele tinha certeza que o Senhor, ele não ia tirar a vida do Isaac e ele ia permanecer longe. Tanto que a palavra fala que ele cria que Deus podia ressuscitá-lo dos mortos. Por isso que ele fala que ele ia voltar. Então, isso é uma vida de louvor. E essa vida de louvor, ela é exatamente expressa em Filipenses 4:8, que fala aonde é que nós estamos gastando o nosso tempo. Porque o nosso tempo é gasto no pensamento, gente. A maior luta que nós temos, Tiago fala, é com a nossa mente. Então, quando você medita em Filipenses 4:8, lá está exatamente expresso no que nós temos que gastar os nossos pensamentos. Então, se a gente gasta o nosso pensamento, eu tenho muito disso, né? Eu penso demais. Em estar focando naquilo que não traz louvor ao nome do Senhor, está na hora de mudar. Porque esse tempo que a gente está pensando em coisas que não agradam o Senhor, deixou de ser louvor. Deixou de fazer parte da vida de louvor. Então, assim, a vida de adoração era uma coisa muito profunda. Deus, ele me deu 2 louvores acerca disso, e quando ele me deu, eu falava, Jesus, como eu preciso aprender com o Senhor, né? De ser um verdadeiro adorador. Não aquele que abre a boca para cantar, mas aquele que vive para ser adorador. Aquele em que o Senhor pode olhar e falar assim, eu tenho prazer em você. Imaginou que delícia se a gente tiver a porta lá, a hora que a gente tiver para entrar? O Senhor falou assim, pode entrar. Eu tive prazer na sua vida. Sabe, eu me alegrei com a sua vida. É sinal que a nossa vida foi de louvor ao nome do Senhor. Que aqueles que estavam perto de nós, eles enxergaram Jesus nas nossas atitudes, no nosso modo de falar, e em nome de Jesus, desde o pensar, né? Porque Deus ama a verdade no íntimo. Esse, para mim, é um dos versículos mais verdadeiros que existe dentro da palavra, assim, no sentido de ser vivido. É Deus ama a verdade no íntimo. Eu vivo me questionando, falo assim, deixa eu ver o que na intimidade isso é verdade, né? Daquilo que eu estou falando, do que eu estou expressando. Isso é verdade lá no meu íntimo? Isso que eu estou falando, que eu estou expressando? Porque senão, não sobe no céu, fica na terra. Não dá glória para Deus. Porque só dá glória para Deus se brotou de um coração sincero. Por isso que Paulo fala assim, ó, não julga antes do tempo. Porque a seu tempo vai vir à luz todas as coisas que vão ser julgadas. Por quê? Porque vai ser manifesto o que está dentro do coração do homem. Então, que a nossa vida seja de louvor de lá de dentro do nosso coração, né? Não só do abrir da boca, de cantar, de fazer menção, porque louvar também é fazer menção do nome do Senhor, né? Que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor em todas as coisas da nossa vida. Mas isso seja assim, saia brote de lá de dentro isso. Não seja só uma coisa que os outros enxerguem, mas o nosso íntimo está tudo torto, né? Ontem, na pregação, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Na hora que a Denise estava falando, eu falei, nossa, Jesus, preciso anotar essa frase. Ela falou assim, ai, como é que é? Era acerca desse negócio do louvor. Ela falou assim que quando ela era criança, a Zoe que pregou, né? A Zoe Lili lá, pregou. Ela falou assim, quando ela era criança, ela tinha muito embate com a mãe dela, né? E a mãe dela, gente, cada testemunho que eu ouço dela, eu falo, Jesus amado,
Que mulher de Deus, ó, criou os filhos sozinha, sem esposo. Igreja, carregou a igreja, sabe? Infidelidade. Um ministério que hoje é global. Começou com uma porta. Então, você olha assim, eu fiquei falando, Jesus, essa mulher, assim, era 24 horas tua, né? Porque não é possível. Criar um legado desse tem que ser 24 horas tua, não deve ter minuto longe do Senhor. E ela falou assim, que a mãe dela virava para ela e falava assim, eu quero que você entenda uma coisa, que você não vai ter experiências com o Senhor enquanto você não tiver fome dele. Então, uma vida de louvor ela é traduzida pelo tanto de fome que nós temos de Deus. Se a nossa fome de Deus ela é grande, a gente vai querer com que tudo em nós expresse Ele. Não vai ser tanto faz. Tanto faz a atitude que eu tomo, tanto faz o modo como eu faço isso. Por quê? Porque o meu coração está em como o nome dele vai ser honrado ou não. Como o nome dele vai ser glorificado ou não. Foi o que Moisés falou. Ele falou assim, o Senhor falou assim, eu vou riscar esse povo daqui e crio um novo povo para você. Ele falou assim, Senhor, se o Senhor fizer isso, o que será do teu nome? Vão dizer que o Senhor tirou o povo da terra para matar. Então o Senhor não tinha poder de sustentar o povo? Moisés não estava preocupado com ele, e nem com tudo que ele estava enfrentando. Ele já tinha sido podado de entrar na Terra Prometida, gente. Ele podia falar assim, mata mesmo. Eu já soquei 2 vezes a rocha lá, e era só para falar, e eu já estou punido mesmo, pune todos eles. Falei, Jesus, eu acho que lá eu ia fazer isso. Eu ia mandar esquartejar o negócio lá. Eu já não estava mais na Terra Prometida mesmo, não é? Mas não, ele se preocupou com o nome do Senhor. Ele não se preocupou com ele. Ele falou, Senhor, o que será do teu nome se acontecer o Senhor arriscar esse povo? O que vão falar do Senhor ao longo dos lugares que nós passamos, que o Senhor tirou o povo do Egito para matar aqui? Gente, isso é lindo demais. Isso é um coração que entende que viver para o louvor do nome do Senhor precisa mostrar quem Deus é. Não se preocupar com quem nós somos, com aquilo como é que fala? Que vai dar nome para a gente. Ou vai dar like, ou qualquer que seja, né? Eu não falo de like porque eu não tenho nada em lugar nenhum, então eu não espero like de ninguém. Eu não me preocupo com nenhum like, nem dislike, nem nada disso. Mas hoje o mundo vive em torno disso, do que pensam, do que falam. E muitas pessoas que entram ali nem sabem quem você é. E a pessoa se preocupa com o que foi falado dela. Eu tenho que me ocupar com aquilo que o Senhor pode falar de mim. Como que ele me vê? Eu sei que eu sou justiça de Deus, eu já sei que eu sou totalmente perdoada, completamente amada, mas os meus atos, naquilo que sai do meu coração, tem sido motivo de louvor ao Senhor? Tem sido uma vida que transparece quem Deus é? Porque é que nem a Denise falou, tudo começa lá na intimidade. Que, vou dizer para vocês, para mim ainda é uma luta. Tem gente que consegue ficar, e eu falo assim, Jesus, assim, eu converso com o Senhor o dia inteiro, mas esse tempo de parar todas as coisas e ficar só com Ele, assim, eu tenho gradativamente aumentado. Mas, ó, eu tô com quase 40 anos de convertida. E eu tô descobrindo isso agora. Porque minha oração era papuf e tá bom, porque eu sabia que o Senhor já tinha me ouvido. Eu não precisava ficar o dia inteiro martelando a mesma coisa. E não que eu faça as coisas sem Jesus. Eu lavo roupa com Jesus, eu passo roupa com Jesus, minha pia com Jesus, mas esse negócio de parar e deixar o Senhor falar. Ontem eu tive uma experiência no louvor, gente, que
eu parei, eu falei, na hora que eu dei conta de mim, eu falei, Jesus, eu tô aqui, sabe assim, eu tô na terra, porque eu saí dali. Eu senti uma glória do Senhor no meio do louvor, uma coisa entre mim e o Senhor, como se não tivesse ninguém mais ali. Gente, que coisa mais deliciosa. E daí o Senhor falou assim: o que Adão perdeu foi que eu o envolvia com a minha glória. Por isso que não tinha nudez. Quando ele pecou, ele perdeu. Então ele se viu nu. Ele perdeu a minha glória. Eu o envolvia com a minha glória. Ele se enxergava através da minha glória. E ele perdeu. Então, gente, essa vida de louvor, ela é tremenda e, assim, é alvo da minha vida, que o Senhor fale que, assim, que eu vivi uma vida de adoração. Eu, eu almejo isso, de viver uma vida de verdadeira adoração para Deus. E não sei o quão longe que eu tô disso, mas eu tenho buscado isso de ser motivo de louvor para o Senhor, não ser só o louvar o Senhor, mas a vida da gente transparecer louvor a Deus. Amém. Falei muito, muito. Quase que eu falei uma